Oi, amigas! Voltando com um vídeo mais under 30, que as pessoas odeiam que misturem inglês com português, mas eu adoro. E eu tô preferindo esse vídeo de desabafar e tal, do que fazer meus vlogs, porque depois de tudo que aconteceu, né, eu tô mais pensativa, mais introspectiva e pensando mais na minha vida, nos propósitos da minha vida. Inclusive, eu tô fazendo um propósito de ficar sem Instagram. Não tá sendo difícil, tá? Não tá sendo difícil. E eu queria vir conversar com vocês relativo como a minha vida mudou, né? Eu contei que eu queria ser independente, trabalhar, só depois ter minha família, casar e tudo, que era a minha última opção de vida, assim. E a gente não controla tudo, né? A minha vida chegou num ponto no qual eu desisti da minha profissão, desisti de uma outra profissão também que eu achei que eu iria gostar e larguei a faculdade. E hoje sou dona de casa, fico em casa, faço alguns trabalhos por home office mesmo, fico resolvendo algumas coisas home office. Como eu queria, nossa, eu queria concurso, ter meu escritório e tudo. Hoje em dia, assim, eu adoeci, né, por causa da advocacia. Eu não advogava, né, mas eu adoeci porque, querendo ou não, é uma profissão que literalmente tá prostituída. E tá havendo uma grande exploração de profissionais sem um AB. E até os que têm um AB também estão sendo prostituídos. Por exemplo, um salário, gente, de um advogado júnior é R$ 1.500. Em uma empresa, num escritório grande onde você não é sócio. É isso, né? É um salário de uma secretária. Enfim. Mas vamos lá. 1.500, 1.800, acho que já passou para 1.800. Na minha época era 1.500. Mas enfim. Então, como eu mudei, não quero mais saber disso. Não quero mais trabalhar nessa área, porque eu realmente, toda vez que eu entrava para um lugar, eu adoecia, piorava. Minha saúde mental sempre ia de água abaixo. Já foi para água abaixo todas as vezes que eu tentei durante esses 7 anos. Eu adoeci durante esses 7 anos. E tentei ir para contabilidade, não me identifiquei. Foi igual, eu já fiz administração, eu não sei se eu já contei pra vocês, mas a primeira faculdade que eu tentei fazer, eu fiz 6 meses de administração e larguei. Porque eu era muito nova, gente. Então, eu acho isso péssimo, você ter que escolher uma profissão tão cedo. Porque se fosse hoje, eu acho que eu teria escolhido fazer psicologia. Eu teria... Meu sonho de criança era fazer medicina veterinária. Meu sonho de criança era fazer medicina veterinária. Eu e uma amiga, eu sempre gostei muito de bicho. A minha casa, onde eu fui criada, tem um quintal gigantesco, é dentro da cidade, é bem no centro da cidade mesmo. Aí tem aquele pomar, né? Vocês falam pomar. Tem um monte de pé de manga, de jabuticaba, pitanga, goiaba, pé de bananeira, todo tipo de banana possível, laranja, acerola. Minha mãe cria galinha, só não cria porco, né? Mas quando a minha avó era viva, eu tive uma infância extremamente feliz, sabe? A minha avó, ela cultivava, ela mesma
produzia seu café, e o urucum, que é aquele negócio vermelho, né, coral, que muita gente chama, mas a gente chama de urucum. Ela mesma produzia o café, então tinha café. Na época que minha avó era viva, minha avó morreu, eu tinha 15 anos. Foi minha última avó, né? Os meus outros avós já tinham todos falecidos. E minha avó morreu já bem com 85 anos, 82 anos, por aí. Minha avó já morreu velha, vamos dizer assim. Mas era eu amar. Nossa, minha avó, tipo assim. Se eu tiver uma filha, eu quero pôr o nome dela de Helena. Com H, sempre foi meu maior sonho. Se eu tivesse uma filha, ela ia chamar Helena. Eu nunca tive dúvida sobre isso. Mas eu já tive uma fase da vida que eu queria só trabalhar. E não queria ter filho. E eu tinha uma sobrinha, e quando ela tava a gente que... Ela nunca teve babá nem nada, e a gente, quem olhava era minha mãe, a gente, todo mundo dava um jeito de olhar ela, ficar com ela, né? E eu acho super saudável, melhor que ter uma babá. E aí quando ela fazia as piadas dela, ela falava assim, ai, eu não quero ter filho, que não sei o que, ficava nessa de... Aquela fase de... não é de feminista, porque eu nunca fui feminista, mas eu sou uma mulher feminina, né? Mas eu falava, ai, não quero ter filho. Aí quando tinha alguma época que eu tava com uma TPM muito forte, ou então aí tinha TPM que tinha ciclos que eu tinha algumas vezes cólicas bem fortes, assim. Que não chegava a ser forte, porque tem gente que vai parar no hospital, eu nunca preciso ir pro hospital por causa de cólica. E eu falava que eu não queria ter filho. Mas hoje, como é engraçado, né? Eu passei dos 30 anos, a minha vontade é ter a minha casa, meu marido e ter meus 2 filhos. Mais nada. E, assim, morar num lugar, assim, tipo, um pouquinho afastado da cidade, mas não tão longe da cidade. Como eu fui criada, né? Mas eu morava dentro da cidade. E ter minha horta, sabe? Ter minha horta, plantar minha cebolinha, minha salsinha, ter minhas plantas. Eu queria muito ter... Eu gosto muito de pescar. Eu tenho cara de patricinha e tudo. Aqui no YouTube vocês não vão saber muito sobre mim assim, mas eu tenho... na minha cidade eu sou meio que patricinha, assim. Do jeito de se vestir, né, gente, que eu falo. Porque assim, quando eu vou sair, eu gosto de me sair bem arrumada. Se eu for pra qualquer lugar, eu vou tentar sair bem arrumada. E eu sempre gosto de sair de salto, nunca saio sem salto. Ainda mais que eu sou baixa, tenho 1,60 m só. Eu sempre tô com meu tamanquinho, um vestidinho, ou sempre tô arrumadinha. Eu nunca vou sair desarrumada. Esse sempre é o meu lema. Eu tava até vendo uns vídeos meus, eu tô até bem assim, meio capenga. Porque eu não ando saindo muito, graças a Deus. Mas eu tô numa fase bem introspectiva. Me afastei de muitas pessoas, mas por escolha minha. E eu vou fazer um vídeo sobre isso, se isso tá acontecendo com vocês também. E então minha vida tá bem selecionada com quais pessoas eu quero estar na vida delas e quais pessoas que eu quero que estejam na minha vida, sabe? E engraçado, e até os meus 28 anos, assim, a minha vida era isso. Era trabalhar, ser independente. E se eu não arrumasse marido ou ninguém, namorado nem nada, e não desse certo, porque eu tinha terminado um relacionamento de muitos anos aos 25 e eu fiquei muito tempo solteira. Então, e pra voltar a namorar com alguém, tem que ser um relacionamento bem estável e a pessoa tem que ser igual eu tenho um relacionamento agora, bem estável, né? Nós queremos as mesmas coisas e
E ele sempre me apoiando, e eu apoiando ele, a gente sempre junto, né, e tudo. E... como que é engraçado, né? Até meus 28, eu tava nessa de... não, eu tenho que correr atrás, não sei o que, né? Só que eu me identifico com isso, eu me identifico com... porque eu lembro quando eu trabalhava ano passado, que eu fiquei trabalhando no último escritório que eu trabalhei, que foi que eu durei, que eu fiquei mais tempo, eu trabalhava assim muito, não que eu não gosto de trabalhar. Eu falo assim, que com o problema comigo é a solução. Então, qualquer coisa que você me der assim pra resolver, eu resolvo. Qualquer coisa, eu resolvo. Então, assim, eu já fiz muita coisa. Já fui maquiadora, né, na época da faculdade, fazer maquiagem por fora, sabe? Já fui professora, já dei aula em escola estadual, 2 escolas estaduais. Já tem a minha loja de drop, tá parada, mas tem minha loja de drop. Eu fazia provador, eu fazia... quando eu trabalhava na escola, eu também trabalhava num outro escritório, meio período também. E, nossa, eu já fiz tanta coisa. E como meus pais tiveram comércio, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, já trabalhei em shopping, vendendo calçado e tudo. Então, assim, já trabalhei de muita coisa, assim, na vida. Mas meus pais nunca deixaram faltar nada, sempre tive tudo, assim. Nunca gostei muito de festa de formatura, eu não participei, não gosto. Igual casamento, eu não quero ter festa de casamento, não acho, não combina comigo, não é o meu estilo. Eu prefiro muito mais um casamento reservado no civil, assim, bonitinho, com vestidinho e tal, aquela coisinha fofa. É um casamento que dura 3 minutos, mas... e uma viagem pra Itália, sabe? Meu sonho é ir pra Itália, o sul da Itália, assim, na lua de mel, sabe? E ter minha casa, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos. Eu não quero que eu babar pra cuidar dos meus filhos, assim. Eu sei que vai chegar uma hora que eu não vou conseguir ficar sem trabalhar, né? Eu sempre fico dando os meus pulos. Por exemplo, faço bazar das minhas roupas, que eu tenho muita roupa. Eu tenho Instagram de desapego, vendo muito, graças a Deus, vendo muito. As que eu não vendo, eu dou. E sempre reciclando, assim. E é isso, assim. Sempre procurando, eu sempre tô fazendo cursos não tem o site do Bradesco? No Bradesco tem um monte de curso. Eu já fiz praticamente todos. Eu tô com vontade de voltar a fazer mais, né? Eu queria arrumar um trabalho home office no LinkedIn, mas é super difícil achar um emprego home office no LinkedIn. Mas assim, só pra... sabe? Mas eu queria mesmo gravar mesmo pro YouTube, que o YouTube desse certo, sabe? Porque aí é uma coisa que eu vou gravar meu dia a dia, vou gravar o que eu tô fazendo, sabe? Eu acho bem mais bacana. Então, eu tenho que começar a enxergar mais o YouTube como um trabalho mesmo. Só que às vezes dá um desânimo, porque às vezes você fala assim, bem, assim, o que eu vou gravar de conteúdo? Você fica vendo lá, as visualizações não aumentam, não dá nada, não sai do lugar. Eu gravo nos shorts, porque o shorts é o que mais entrega, eu gravo nos shorts, aí você ganha seguidores. Aí você grava seus vídeos agora, igual eu tô gravando agora, aí nada entrega. Então, tipo assim, e também tem outra coisa, eu gosto muito de investir pouco que eu ganho, eu gosto muito de investir em renda fixa e renda variável. Pra mim é um hobby.
Eu tô precisando até... Eu falei que ia voltar a estudar isso. Tô precisando voltar. Reorganizar isso tudo aí. Pra voltar a estudar as rendas fixas e variáveis. E criptomoeda, né? E eu gosto disso. E, tipo assim, e eu acho que investimento... Você sabe que investidor é uma profissão, né? Ser investidor é uma profissão. O primo rico, ele é investidor e empresário, né? Porque o que ele ganha de investimento, ele investiu em outras coisas, que são um infoproduto, porque ele vende livros, e infoproduto é um nicho que dá muito dinheiro, né? É uma rentabilidade ali fácil, você vender e-books e etc. Mas é isso. E é isso que eu queria falar pra vocês, como meus 30 anos, a partir dos meus 30 anos, tudo mudou com 2 anos, né? Eu lembro que eu trabalhava muito e não tinha tempo nem de cuidar da minha casa. Não tinha tempo de limpar a minha casa. Minha casa só tinha tempo de lavar minha roupa, porque eu precisava lavar minha roupa. E ir pra academia. Eu só trabalhava e ia pra academia. Porque eu não... E vontade zero de arrumar casa e nada. Só fazer minha comida mesmo. Eu sempre gostei de comer comida fresca. Não gosto de comida congelada, assim. Às vezes como, né? Mas só se for necessário, por exemplo, uma vida bem corrida, assim. Mas como tudo mudou, né? Mas é isso. Mas no que, por exemplo, o que meu namorado trabalha, no que ele sempre precisar de qualquer coisa, eu sempre tô ajudando ele a fazer as coisas, no que precisa, sabe? Agora ele tá com mais tempo mais livre, então ele tá conseguindo mexer mais, né, nas coisas. Mas quando aperta assim, eu pretendo ajudar ele mais. E é isso, assim. Mais um desabafo de 30 mais. E vamos ver como é que vai ser a cena nos próximos capítulos. Depois eu vou gravar o vídeo. Eu já falei, né? Mas o vídeo do teste da Karen Feliz, eu vou gravar ele de tempos em tempos. E depois, acho que eu vou gravar ele em tempos em tempos. E depois eu vou soltar se der certo ou não, né? Ou eu solto... eu não sei, eu vou ver o que eu faço, tá? E vídeos curtos, por exemplo, eu preciso pintar meu cabelo, né? De novo já. Eu preciso pintar meu cabelo. Não vou gravar outro, porque eu já fiz... Eu tô com muita preguiça de fazer skincare, gente. Meus tênis de skincare estão todos ali pra eu fazer. Eu ganhei um creme em gel francês que meu irmão trouxe pra mim. E eu queria mostrar pra vocês. Nem mostrei, nem gravei vídeo, nem nada. Fiz um monte de comprinhas. Não mostrei pra vocês no shorts, nem nada. Mas tudo vai se encaixar daqui a um tempo, se Deus quiser. E é isso. Só vim pra contar mesmo como a minha percepção mudou depois dos meus 30 anos. Porque se hoje fosse pra eu escolher, eu teria feito psicologia ou nutrição, que eu gosto bastante. Eu faria até TI, técnica informática, porque eu gosto bastante também. Mas acho que é bem difícil. Porque tem muito negócio de programação, esses trem, eu não sei se eu daria muito certo, né? Mas eu faria psicologia, super faria psicologia hoje em dia, se fosse pra eu. Se eu tivesse maturidade que eu tenho, eu faria psicologia. Mas eu não quero mais fazer faculdade, não quero. Já fiz uma faculdade e meia, 2 pós, não quero mais. Não quero. Cansei, estou cansada. Quero cuidar da minha casa, ter os meus filhos.
ter a minha família. Se caso depois de um tempo aí eu sentir vontade e eu quiser fazer psicologia, quem sabe futuramente, ou fazer nutrição futuramente, quem sabe, mas por agora não, entendeu? Então é isso. Beijinhos.